Meus irmãos, luto e enfermidade, obtendo o consolo para o nosso coração. Evangelho de João, capítulo 11. Eu peço que você abra a sua palavra, a sua Bíblia comigo. Existem duas ocasiões onde o nosso Senhor e Salvador Jesus viveu o luto. E a primeira, e creio eu mais conhecida delas, é aqui João 11. Só que nós ficamos vislumbrando o milagre, não é? Lembramos até do título, talvez o título que os tradutores colocaram na sua Bíblia é semelhante à minha, e lá está a ressurreição de Lázaro. Só que ninguém sabia o que Cristo ia fazer. E mais uma morte, mais um luto, mais uma tristeza aconteceu. E eu quero pedir que vocês acompanhem a leitura de João capítulo 11. Desde o verso 1 diz a palavra do nosso Deus: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. A primeira parte até o verso 15. Irmãos, o título é exatamente o que o texto vai nos contar. O Senhor Jesus e o luto. Você percebeu que, ao longo da primeira parte dos 15 versos, o tipo de ligação que o Senhor Jesus tinha com Marta, Maria e Lázaro? Você percebeu pelo menos 2 vezes bem claro que Jesus amava aquela família? Você percebeu, portanto, que havia uma ligação íntima, quem sabe podemos rotular, chamar de os discípulos mais achegados ainda do círculo maior, porque o círculo mais próximo, os apóstolos. Dentre os apóstolos haviam 3 mais próximos, mas de um círculo maior próximo, a família de Marta, Maria, Lázaro. Havia intimidade. Deve ter sido algo fantástico. Jesus recebe a notícia
aonde ele estava, e ele estava longe de lá, longe de Betânia. E ele permanece 2 dias, propositalmente. Por que podemos entender isso? Porque ele mencionou aqui, é bom mesmo que eu não estivesse lá, para que todos creiam, principalmente vocês, meus discípulos. Ele coloca, nós vamos despertá-lo. Mas ninguém entendeu. Você viu os discípulos? Não compreenderam tudo. Jesus teve que claramente dizer, ele morreu. Muito bem. Que coisa estranha. Sabe, uma das situações que você e eu medimos de relacionamento e comunhão que temos com pessoas, não é, por mais que também seja bíblico, as pessoas se alegrarem com as coisas boas da sua vida, uma conquista sua, um momento onde você teve algum sucesso, ou uma alegria familiar, e o seu grande amigo, a sua grande amiga, esse achegado, se alegra com você, te cumprimenta. A gente de fato conhece, e até o ensino no livro de Provérbios, que é na angústia que se faz um irmão. Uma das dores mais terríveis que nós passamos é a morte de alguém que nós amamos muito. Quando é ligada à nossa família, quando está ali o nosso sangue, como nós costumamos falar, a dor é incalculável para quem viveu isso. E o que mais você precisa é que nesse momento os verdadeiros amigos e companheiros e irmãos de fé que te amam estejam juntos. Na família de Lázaro, Marta e Maria, a pessoa que mais os amava era o Redentor, era o Messias, era o Senhor Jesus. E Cristo soube com antecedência. Olha o verso 3 de novo, o anúncio foi, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O que você espera? Eu esperava que ele saísse correndo. Eu vou lá. Exatamente porque Cristo aqui na terra foi Deus e foi homem. Mas ele não foi. Nós que conhecemos a história, parece que isso não nos chama atenção. Isso foi terrível para aqueles que estavam sofrendo. É terrível. É terrível. Continue a partir do verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Mas aqui o Tomé, que você sabe que só tinha que ver para crer, ele estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado porque os fariseus estavam perseguindo e eles iam voltar para uma área onde a cidade de Betânia se localizava, que tinha perseguição contra Cristo e os seus discípulos de maneira fervorosa da parte dos fariseus. E o Tomé só não fez um trocadilho, ele fez uma conclusão, bom, se Lázaro morreu, nós vamos morrer com ele também. E aqui eu quero tirar um outro ponto de destaque para compreendermos o texto. Você tem um Senhor Messias que, avisado antes, não vai ver o amigo então enfermo, e depois espera que ele morra. E um dos companheiros de fé, apóstolo, o Tomé, ele vem e diante disso tudo, que agora todos sabem, Lázaro morreu, ele só está preocupado consigo. Que bela amizade. Ou será que só eu leio e fico assustado com essas coisas? Imagine por um instante que você não sabe o final da história. Porque muitas vezes, quando conhecemos o final da história,
do ensino, o final da história, quando conhecemos, fica difícil tirar os ensinos até chegar à conclusão. E nós precisamos destacar essas questões. Olha o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia... Espera aí. Ele ouviu a notícia e se demorou mais 2 dias. Lázaro já estava sepultado quando Jesus resolveu ir com os discípulos para Betânia há 4 dias. Se agora, a partir do verso 17, você não entender que propositalmente Jesus não queria ver Lázaro vivo, se você não entender isso, você não vai entender a reação de Jesus ao luto. Verso 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Olha que coisa! Judeus! E eu não tenho problema de compreender que muitos aqui não eram favoráveis ao Cristo que elas amavam. Os judeus foram consolá-los. Eles estavam lá. Quem devia estar lá? Jesus devia estar lá. Mas Jesus não foi. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Você prestou atenção? Se o Senhor estivesse aqui, a história ia ser outra. Eu não consigo, você consegue? Lendo o texto, ver uma Marta quebrantada aos pés do Senhor? Uma Marta que está aqui apenas dizendo, reconheço o teu poder, mas eu sei que o Senhor é soberano. Nesse ponto eu amo muito Marta, porque Marta, aqui no 21, ela esquece que Ele é o Messias, ela esquece que Deus é soberano e tem um propósito em todas as coisas. Marta somos nós. É uma morte Cristo. É a dor da perda Cristo. Senhor Jesus, a gente queria outra história e não essa, porque é terrível isso. Ele estava doente e ele piorou. Preste atenção, Senhor Jesus, nós clamamos por outra história, nós mandamos te avisar, e sabe, amados, eu não estou aqui fazendo alegoria, aliás, isso é um ensino hermenêutico errado, você não alegoriza, mas lembra quando você clama, quando há uma luta de enfermidade que pode trazer a fatalidade da morte, e você clama e luta, mas o final é... a morte venceu. Marta, Maria, mandaram avisar, correndo, Senhor Jesus, por favor, venha. Olha o recado, aquele que o Senhor ama, está doente, para bom entendedor, meia palavra basta, já que o Senhor ama, tome atitude de tratá-lo. Pastor, o senhor está forçando o texto. Vê de novo o verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido? A Marta é humana. Crente, mulher de Deus. Mas a dor é grande. E ela precisa responsabilizar alguém. Mesmo que seja o Redentor. Verso 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Um relampejo de fé, você pode chamar assim. Talvez ela pensou bem, eu acho que as minhas palavras demonstraram como eu estou, pode ser. Continue, 23.
Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. E aí a teologia bíblica, a teologia sistemática que a Marta aprendeu, eu estou forçando por minha parte, estou querendo nos colocar nessa. Tudo aquilo que ela passou, que ela ouviu na escola dominical, que ela aprendeu nos sermões, numa igreja presbiteriana, estou colocando você e eu na história. Agora eu preciso falar os jargões bíblicos. Eu sei, verso 24, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. É verdade. Marta falou a verdade bíblica, sim, é isso, e nós vamos ver Lázaro ressuscitar no último dia definitivamente, e todos os crentes que já morreram antes de nós, em todas as épocas, isso mesmo, os mortos em Cristo, porque depois dessa ressurreição que a gente sabe que vai acontecer mais à frente com Lázaro, teve um dia que Lázaro morreu mesmo, e não teve ressurreição, ainda, porque haverá ressurreição geral, a ressurreição primeira do povo do Senhor, como a Bíblia anuncia em outros lugares. Ela está falando, eu me agarro àquilo que eu aprendi da palavra do Senhor. Uma vez um comentarista me deu a entender que é como se Marta estivesse aqui fazendo um pedido de desculpas. Perdão, Senhor, pela forma que eu falei contigo no verso 21, eu confio em Ti, eu não estou bem, o Senhor sabe, é o luto, é a saudade do meu irmão, eu sei que ele vai ressuscitar, eu sei, mas, por favor, se coloque no lugar da Marta, esse quando está longe demais, eu não queria. Eu não sei quantos anos tinha Lázaro, a Bíblia não mostra, mas talvez eles eram irmãos próximos na idade. Não havia idosos aqui. A característica que você tem quando adentra Marta, Maria, na vida ministerial do Senhor Jesus, você não percebe que são assim idosos. Então são pessoas que talvez ainda tinham muito para viver. Nós não gostamos de usar essa frase. Alguém tão jovem tinha muito para viver. Talvez a Marta queria dizer, olha, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas está longe. Olha o verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? O Senhor Jesus coloca aqui os dois pilares da verdadeira essência do Evangelho. O primeiro pilar, verso 25, é quem crê em Cristo, mesmo que morra nessa vida terrena, vai viver a eternidade. Enquanto isso não acontece, o segundo pilar ele coloca, verso 26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você está vivo? Está servindo ao Senhor, foi resgatado por Ele, então creia, quando a morte chegar não será o fim. Aqui, no meio do luto, o Senhor Jesus participando dele, de uma família de amigos amorosos, o Senhor Jesus começa a consolar. Não com uma verdade que ficou marcada na mente, como Marta tentou demonstrar, como nós vimos, entre verso 21 até o verso 24. Jesus consola com a realidade da verdade da obra que Ele iria realizar e que para nós ela é completa e plena. Os que são do Senhor viverão eternamente. Aqueles que nós vimos o resgate de Cristo na vida deles, eles vão ressuscitar primeiro no dia do juízo, eles receberão primeiro corpos glorificados, eles adentrarão primeiro os portões celestiais. E se você estiver vivo naquela ocasião, só depois é a sua vez. E provavelmente, penso eu que não é errado esse pensamento, esses que já morreram em Cristo, depois de ressuscitarem no dia do juízo,
Eles serão os primeiros julgados e vamos vê-los ouvir do próprio Redentor: vinde, benditos de meu Pai, para o lugar preparado antes da fundação do mundo. Era esse o consolo que Jesus estava dando para Marta, para a sua família. O que ela respondeu, verso 27? Os irmãos podem ler a uma só voz, por favor? Sim. Você percebeu? Ela respondeu o que Jesus tinha afirmado? Não, ela não respondeu. Ela disse: eu creio que o Senhor é o Cristo. Para alguns, talvez isso tenha sido a melhor pública profissão de fé que uma mulher no tempo de Jesus poderia ter feito, tendo em vista o posicionamento das mulheres no círculo judaico e principalmente dentro da comunhão dos discípulos com o próprio Redentor. Talvez seja suficiente você acreditar que ela estava jogando toda a sua fé, porque ela cria que Cristo era o Messias, que deveria vir ao mundo, então a salvação, restauração e tudo mais iria acontecer. Vamos supor que seja assim. O verso 28 diz que, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, a Maria levantou-se depressa, foi ter com Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. O túmulo ficava um pouco distante da residência, e a residência não estava próxima à entrada da cidade, ou pelo menos aonde Jesus havia parado logo no início da entrada da aldeia de Betânia. Então, eles pensaram de maneira óbvia, esses judeus: bom, ela está aqui com pressa, ela vai de novo para o túmulo chorar. Verso de número 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe a diferença de Marta e Maria? Eu penso que Marta é mais próximo da nossa realidade. A confusão, a dor, tudo misturado na cabeça, é uma mulher de Deus, mas o Messias não veio, a oração não foi respondida e eu estou irada. Mas depois recobra um pouco a fé. A Maria, ela se lança aos pés e: oh Senhor, meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Qual foi o consolo do Senhor Jesus para Marta? Ele relembrou a obra gloriosa da redenção final para ela. Agora, como é o consolo de Jesus para Maria? Verso 33. Jesus, vendo-a a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus, o menor versículo do Novo Testamento. Como Jesus enfrentou o luto diante das pessoas que ele amava, que ele tinha comunhão. Como aprendemos do Senhor Jesus a enfrentar o luto? Eu não posso esquecer da palavra do Senhor para o meu consolo.
Eu não posso esquecer que Ele é o Deus da vida e o Deus da morte. Eu não posso. Por maior que seja a minha dor, eu não posso esquecer. Jesus fez isso com Marta. Mas quando você vê Ele com Maria, quando Ele vai até o sepulcro, aliás, antes, ao vê-la chorar, Ele se comove. O texto aqui foi traduzido para nós, dizendo que no seu íntimo, o seu espírito se comoveu. Isso quer dizer, verdadeiramente, o Senhor Jesus se entristeceu com aquele luto, e fisicamente, todos viram que ele chorou. Em segundo lugar, o consolo que a gente precisa ter, o melhor consolo depois de saber a verdade da Escritura sobre a eternidade, é que Cristo, o Redentor, o Rei do Universo, o Logos, a Palavra, o Criador de todas as coisas, aquele que voltará para remir em definitivo tudo, aquele a qual abraçaremos e veremos, porque Ele subiu ao céu com um corpo glorificado, que Ele recebeu e conquistou por obediência ao Senhor, pós-morte de cruz, pós-sepultamento. O Deus eterno, segunda pessoa da Trindade, Ele sofreu o luto de pessoas que amava e chorou. É muito interessante, até hoje, na cultura americana, que é uma cultura baseada no que diz respeito ao luto, baseado na palavra de Deus. E eu estava lendo recentemente um autor americano mostrando assim, tentando explicar, que nós não choramos ou não fazemos escândalos, porque nós lembramos da redenção. Ok. Dizem alguns que em algumas culturas orientais acontece mais festas no momento de luto do que tristezas. Talvez algumas dessas culturas se entristeçam quando mais uma criança nasce, porque vai sofrer. Queridos, independente dessas questões culturais, o texto está falando que o meu Cristo me relembra a sua palavra inerrante e infalível na minha dor, e Ele sabe qual é a minha dor quando eu sofro a perda de alguém que eu amo. Ele chorou. Olha o verso 36. Se há alguma dúvida, de novo a palavra amor aparece. Veja, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas lembre-se que eu falei que esses judeus, no meio deles, tinham aqueles que não eram favoráveis a Cristo. Olha o verso 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu olhos ao cego, fazer que este não morresse? O restante, você sabe. Ele glorifica ao Pai e Lázaro é ressuscitado. Mas essas duas coisas, esses dois pontos, mostram que o Filho de Deus, pelo menos nessa história, a outra história envolve a morte do seu primo, João Batista, que vamos deixar para um outro momento. Mas esses dois pontos, ou esses dois ensinos, dessa forma textual e expondo de maneira objetiva que eu estou tentando tratar com os irmãos, esses dois pontos eu queria que você visse. E esses dois pontos, é claro que não tem a ver com Marta e Maria, apesar da reação delas ao luto é bem distinta quando encontram o Redentor, quando falaram face a face com Jesus. Mas eu quero que você pondere. Nós sofremos luto, irmãos, e quando sofremos o luto, nós precisamos chorar. E no nosso choro, lembrar que o Senhor Jesus, Ele padeceu o luto. Talvez você ouça um eco do autor aos Hebreus,
quando ele afirma que em Cristo todos os crentes têm um sumo sacerdote que é capaz de simpatizar com as fraquezas do seu povo. Nós não temos um Deus, não cremos num Cristo que está lá longe no céu sem se importar conosco. Não, ele sabe desse que é o pior sofrimento. Ele passou, ele chorou a morte de amigos. Eu não vejo como interpretação equivocada ele chorar sabendo que ele iria morrer, e morrer por pessoas que nem o chamavam de amigo. E em segundo lugar, tanto mostrando a palavra, ele mostrando a sua humanidade, ele coloca para nós que nós devemos imitá-lo. Você sofre luto? Não esqueça a palavra redentiva dele. Os nossos queridos em Cristo só nos deram um até logo. Nós vamos viver com eles para sempre e sempre e sempre. Aleluia. Mas até lá, o choro faz parte. Até lá, o sofrimento vai vir. E Cristo acolheu. E Cristo tratou. Eu sei que ele ressuscitou Lázaro, mas ele foi lá. Ele estava junto. O nosso Redentor sabe o que você e eu passamos quando o luto é instalado na nossa vida. Fique com esses dois ensinos. Se apegue a isso. Você que já tem vivido luto, ou você que tem até medo, como eu vou reagir? Então, lembre-se que Cristo vai entender, vai compreender você. E, portanto, a eternidade, o resgate final é real. E nisso há consolação. Que o Senhor aplique o ensino da sua palavra ao nosso coração, para a glória dele. Fiquemos em pé, por favor. Eu quero pedir que você ore. Agora, não por você, eu costumo sempre pedir, na maioria das vezes, que após a pregação você ore por sua vida, né? Pedindo para Deus fazer com que você encare a verdade da palavra e a aplique na sua vida. Eu queria que agora você lembrasse de alguém aqui da igreja, ou um ente querido, além de você mesmo, se você passou o luto, recente ou não. Eu queria que, de maneira especial, você orasse por outra pessoa. Talvez você está pensando em alguém que não tem o respaldo maravilhoso da graça de Cristo Salvador, e portanto essa pessoa ainda sofre e sofre por conta de não ter esperança da vida eterna. Ore por essa pessoa também. E rogue que o Cristo bendito venha a derramar desse consolo como vimos aqui. Em nome de Jesus. Oremos. Pai, eu estou junto com os meus irmãos aqui, lembrando do sofrimento, do luto de tantos queridos aqui da nossa igreja. Maridos, mães, filhos, esposas, avós, avós, netos. Esses irmãos sofreram a perda. E talvez hoje ainda esteja bem difícil a caminhada. Por favor, o que nós lemos aqui, cumpra na vida desses irmãos. Que a tua palavra venha a ser o preenchedor, não apenas dos pensamentos, mas
da essência da confiança desses teus filhos e filhas que sofrem. Em segundo lugar, nós pedimos, lembre-os que o Senhor sabe o que é a dor do luto, que o Senhor também se comoveu e chorou, e isso pode trazer o consolo que eles precisam. Porque, na verdade, Pai, se há um grande desafio a nós, é levarmos qualquer tipo de palavra a esses amados e amadas. E talvez até um parente não crente, um conhecido não crente. Ó Pai bendito, aplica essa verdade sobrenaturalmente a esses irmãos e irmãs e esses conhecidos que nós estamos lembrando nessa noite, em nome do Senhor Jesus.